Olá pessoal, vamos seguir com as nossas aulas e vamos para a operação de divisão. E nessa operação de divisão vamos ver hoje três tipos de divisão. Primeiro a divisão sem resto com os números naturais, em seguida a divisão com o quociente decimal e em seguida a divisão com dividendo menor que o divisor. Tudo bem assim, pessoal? Então vamos aos nossos exemplos. Então observe aqui que temos duas divisões. A primeira delas é 125 dividido para 5. Então o primeiro passo é montarmos o algoritmo da divisão, respeitando sempre a seguinte regra: divisor, dividendo, resto e quociente. Então vamos observar o que devemos fazer agora. Vamos pensar em um número que eu vou multiplicar o 5 e vai se aproximar de 12. Professor, por que você está selecionando 12? Observe que se eu selecionar o 1, ele é menor que 5 e não será possível fazer a divisão. Então temos que partir para o próximo algarismo. Então selecionamos o 12. O 12 é maior que o 5 e com isso podemos fazer a divisão. Qual número eu multiplico o 5 e chega perto de 12? É o 2. 2 vezes 5 é 10. Vamos fazer a subtração. 12 menos 10, sobra 2. Perceba que o 2 é menor que o 5. Com isso, eu vou ter que baixar o próximo algarismo, que é o 5. E agora sim podemos fazer a divisão. 25 dividido para 5. Ou simplesmente podemos pensar em um número que eu vou multiplicar o 5 e chegará perto ou igual a 25. Esse número é o próprio 5, pois 5 vezes 5 é 25, para 25, nada. Então perceba que chegamos ao resultado da nossa divisão. 125 dividido para 25 corresponde a 5. Com isso nós temos os elementos da divisão. Temos o quociente, temos aqui o divisor, temos aqui o 125 como sendo o dividendo e temos o zero como sendo o nosso resto, ou seja, perceba que a nossa divisão ela não teve resto. Tudo bem assim, pessoal? Vamos para o próximo exemplo. No nosso próximo exemplo nós temos 224 dividido para 3. Então vamos seguir a mesma lógica. Perceba que se eu selecionar o 2 é menor que o 3, não conseguimos efetuar a divisão. Vamos selecionar o 22. Qual número eu multiplico o 3? Chega perto de 22. 3 vezes 8 é 24. Passa, então tem que ser 3 vezes 7, que vai dar como resultado 21. Vamos fazer a subtração. 22 menos 21, sobra 1. Tenho que baixar o 4. Qual número eu vou multiplicar o 3, que vai se aproximar de 14? 3 vezes 5 vai dar 15, então tem que ser 3 vezes 4. 3 vezes 4 nós vamos ter 12. Vou fazer a subtração, sobrará 2. Então observe que nesta divisão nós fizemos 224 dividido para 3 e o resultado é 74 e sobra 2 de resto, pessoal. Tudo bem assim? Então, imagine que você tivesse R$224 e fosse dividir para 3 pessoas. Cada pessoa iria ficar com R$74 e ainda ia sobrar R$2. Mas imagine que você persistisse e quisesse dividir esses R$2 para essas 3 pessoas. É o que vamos fazer agora. Se você não quiser deixar com o resto 2, você pode prosseguir com a divisão. Entretanto, você tem que ter bastante cuidado, porque veja que 2 não divide para 3, porque é menor. E o que é que faremos agora? Acrescentamos o zero e uma vírgula. Qual número eu multiplico 3? Chega perto de 20. Será o 6. 6 vezes 3 corresponde a 18. Vamos subtrair. Sobra 2. Perceba que o 2 novamente não divide e vou ter que colocar mais outro zero. Mas quando eu coloco o segundo zero, eu não vou mais mexer no meu quociente. E qual o número que eu vou multiplicar o 3? Chegará perto de 20. O 6 mais uma vez, que temos como resultado 18, que sobra 2. E perceba que essa divisão ela se torna uma dízima periódica, pessoal. Ou seja, ela não tem fim. Vamos colocando 6 sucessivamente. E o resultado da divisão é 74,66. Ou seja, se você tivesse R$224 para dividir para 3 pessoas, cada uma ficaria com R$74,66. Tudo bem assim? Vamos a mais alguns exemplos. No primeiro exemplo, nós temos 3 dividido para 5. Só que o 3 é menor que o 5, eu não consigo dividir. O que é que eu vou fazer? Colocar um zero e uma vírgula no quociente. E agora eu vou imaginar qual número eu multiplico o 5, chega perto de 30. Esse número qual é?
é o 6. 6 vezes 5 é 30. Para 30, nada. Então veja que o nosso quociente ficou decimal, entretanto não tivemos resto na divisão. Tudo bem? Vamos ao nosso último exemplo. 12 dividido para 30. Observe que o 12 é menor que o 30, com isso eu tenho que colocar um 0 e uma vírgula, e prosseguir com a divisão. Qual número eu multiplico 30? Chega perto de 120. Observe que será o 4. 3 vezes 4 é 12, 30 vezes 4 será 120. Para 120, nada. E chegamos ao nosso resultado de 0,4 para a segunda divisão e 0,6 para a primeira divisão. Tudo bem assim, pessoal? Aqui no link da descrição estará uma lista com diversas operações de divisão para você treinar em casa com auxílio da calculadora. E lembre-se que esse processo de matemática básica das 4 operações não tem atalhos, é você sentar e repetir incessantemente. Tudo bem? Até o nosso próximo vídeo.